Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre A Resposta. A Resposta é o livro de estreia da Katherine Stokes e vai narrar a história de três personagens, mulheres que viveram na década de 60, no ano de 1962. Aqui a gente vai entrar em contato com principalmente a história da Evelyn, da Minnie e da senhorita Skeeter, que Skeeter é o apelido. O nome dela é Eugênia. O livro começa com a história da Evelyn. Ela é empregada negra de 50 e poucos anos, trabalha na casa da Elizabeth, uma moça branca, de 23, 24 anos, amiga da senhorita Skeeter. E aqui a gente vai entrando um pouquinho em contato com a Evelyn, que ela é empregada desde os seus 14, 15 anos, a mãe dela era empregada, e a avó dela, ex-escrava, também, doméstica e tudo mais. E a Evelyn tem uma amiga, a melhor amiga dela, que é um pouco mais nova que ela, que é a Minnie. A Minnie também é empregada negra eu não lembro a idade dela. Ao contrário da Evelyn, a Minnie é muito explosiva, ela fala muito, ela é do tipo de mulher que ela não leva desaforo para casa. E ela, por esse motivo dela falam que ela tem a língua afiada, ela não consegue ficar muito tempo no mesmo emprego, porque ela acaba respondendo para os patrões e eles não gostam disso, falam que ela é muito audaciosa. O fato dela falar, as coisas que incomodam e tudo mais, mas não tanto quanto ela gostaria. Porque nessa época, na década de 60, estava muito forte as lutas contra as leis segregacionistas, Nessa época haviam lugares específicos para negros frequentarem e lugares que eles não podiam frequentar, que era só de branco. Foi uma década de muito medo para a comunidade negra, porque aconteciam linchamentos, pessoas eram mortas. Então, o bacana desse livro é que a Katherine ela vai nos colocando nessa atmosfera da década de 60, Então, há diálogos entre a Evelyn e a Minnie, que elas comentam de um caso ou outro, como o da Rosa Sparks, que não quis ceder um lugar no ônibus para um homem branco e foi presa por conta disso. Então, no decorrer do livro, a gente vai vendo que elas têm muito pavor de defrontarem com pessoas brancas, elas têm medo de falar. Então, tudo que elas escutam, que as pessoas tratam elas mal, elas ficam caladas, de olho baixo, cabeça baixa, por terem medo de represália, Porque nessa época as pessoas tacavam fogo na tua casa se tu fosse negro ou de respeitasse um branco. E aí, a senhorita Skeeter, ela percebe isso e acaba não gostando, da forma como essas mulheres são tratadas. Apesar dela ser branca, ela se incomoda com isso. Ela vê que isso é besteira, Até porque ela teve uma relação muito boa com a empregada dela, que ela não considera empregada, mas a amiga dela, que criou ela desde pequenininha até início da vida adulta, digamos, que ela foi para a faculdade, que a empregada, o nome da empregada é Constantine. Então ela tinha uma relação muito boa com essa mulher, considerava ela uma grande amiga, e ela foi para a faculdade. Quando voltou, essa mulher não estava mais lá na casa dela e ninguém explicava para ela por que, dela não estar mais ali, da Constantine ter ido embora sem dizer nada, nem avisar ela. A Skeeter começa a se incomodar com essas mulheres, essas empregadas são tratadas. Não criam seus filhos, mas criam os filhos dos outros, que cuidam da casa dos outros e não têm o mínimo de respeito. E acaba que acontece um lance de uma das amigas dela, uma menina chamada Hilly, que é super estúpida, nojenta, fresca, é muito preconceituosa, racista mesmo. Ela inventa de criar um projeto sobre construir banheiros separados para pessoa de cor, que elas falam assim, pessoa de cor no livro. Para as empregadas, para elas não usarem o banheiro dos patrões, porque para ela negro tinha doenças próprias, que branco não pegava, que era só de negro. Ela tinha medo de pegar, balela, besteira. E isso vai deixando a Skeeter muito incomodada mesmo. E ela vê que isso é besteira, que isso é estupidez. Até porque ela tem uma vontade de ser escritora e tudo mais. Ela está recém-saída da faculdade. Aí ela vai propor para a Evelyn entrevistá-la, saber como é que como é que é trabalhar na casa de uma pessoa branca, como é que elas são tratadas. E aí a trama do livro vai se desenvolvendo, sobre a Skeeter construir e desenvolver um livro
que faz da perspectiva das mulheres negras, né, das empregadas. Então a gente vai conhecendo várias histórias aqui, não só da Evelyn. Ela fala que depois da morte do filho dela, ela ficou endurecida porque o filho dela morreu no trabalho e a forma como ele foi tratado foi muito cruel e isso mexeu muito com ela, né? Ele sofreu um acidente no trabalho e foi pego pelo patrão branco e jogado na frente do hospital de negro, como se fosse um animal, né? E isso deixou ela muito endurecida, com um pouco mais de coragem para falar sobre essa questão de trabalhar na casa dos outros, criar um filho, né, de uma pessoa branca, uma criança branca que depois cresce, se torna preconceituosa, crianças essas que ela ama muito e que depois ela tem que deixar porque ela não suporta ver essa criança se tornando um adulto preconceituoso e racista. E tem a Minnie também, que é muito engraçada. A Minnie é uma personagem que dá um toque cômico do livro, porque esse livro ele é muito legal. Em uma página tu sente vontade de chorar e na outra tu morre de rir, principalmente na parte da Minnie. Ela é uma ótima personagem, muito bem construída, muito engraçada. A Minnie, né, tem uma relação muito diferenciada com a patroa dela, porque ela vai trabalhar longe da cidade, com uma mulher recém-chegada do interior, que não tem nada dessas frescuras, senta com ela na mesa e come, né, com a empregada, e isso deixa a Minnie muito assim desconfortável e acha isso super estranho, porque não era comum, não era típico de uma patroa fazer isso, né, sentar na mesa com a sua empregada negra e compartilhar de um almoço, de um café da manhã e tudo mais. E é muito engraçada a relação da Minnie com a patroa dela, Célia. É muito, muito divertido mesmo, porque a Minnie é muito engraçada. Esse livro aqui ele vai trazendo essas questões, né, sobre o racismo, como era na década de 60, como era também a questão da mulher, porque a Skita, ela foge do padrão do que é comum, porque ela não tem um padrão de beleza, né? Pra época ela era alta, muito magra e tudo mais, não conseguia arranjar um namorado tão fácil. Então é um livro que ele tem uma narrativa muito boa, que te prende na história, né? Se tu não conhece esses fatos históricos da década de 60, tu acaba tendo no livro essas passagens que dá para pesquisar depois, como a caminhada do Martin Luther King, né, que tanto o branco quanto o negro participou. Foi uma caminhada que marcou ele enquanto figura pública também. E assim, é um livro incrível, muito bem construído, tem uma narrativa muito boa, muito fácil, que flui muito bem, que tu, apesar do tamanho dele, dá para ler ele rapidinho, porque tu fica querendo saber o que vai acontecer, principalmente com o segredo da Minnie, que a Minnie tem um segredo que ela vai revelar no final, que, gente, eu morri de rir com esse segredo, é muito, muito hilário. E tem um filme, no filme também é muito bacana, o filme se chama Histórias Cruzadas e é ótimo, apesar de não ter o que eu gostaria que tivesse no filme, mas o filme é muito legal, eu recomendo. E recomendo esse livro aqui, que é maravilhoso, incrível, foi minha primeira leitura de 2019. Ele está na minha lista, né, de 12 leituras para esse ano. E fica aí a dica desse livro maravilhoso, incrível, triste, engraçado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!